E aí, turma? Estamos de volta aqui para mais uma videoaula de conteúdo novo. Dessa vez a gente vai trabalhar o assunto polaridade de ligações e polaridade das moléculas. Bora lá! Pessoal, antes da gente falar da polaridade da ligação, a gente precisa relembrar um assunto que nós estudamos há um tempo atrás, que é a eletronegatividade, que é uma propriedade periódica. A gente estudou isso, né? A gente aprendeu que eletronegatividade, os elementos que estão mais para cima e para a direita da tabela são os elementos mais eletronegativos. E eu passei para vocês que quanto mais eletronegativo um átomo for, maior vai ser a tendência dele de puxar, de atrair elétrons. E qual vai ser a consequência disso numa ligação química? Vamos tentar entender aqui, ó. Vamos ver o caso do HCl, quando o hidrogênio liga-se ao cloro. Tá? A gente estudou que o hidrogênio é um elemento de um elétron na última camada, o cloro possui 7. Esses dois átomos querem ganhar elétron, né? O hidrogênio quer ficar com 2 e o cloro quer ficar com 8, então eles decidem compartilhar. Eles fazem aqui uma ligação covalente. Até aqui nenhuma novidade, né? O que era uma ligação covalente, pessoal? Esses dois elétrons que estão sendo compartilhados, eles vão ficar circulando entre os dois átomos, de maneira que os dois elétrons pertençam ao mesmo tempo ao hidrogênio e ao cloro. Tá? Então, para que os dois átomos tenham ganho elétrons, eu preciso que ele pertença ao mesmo tempo aos dois. Tá? Então, a ideia é isso, ele ficar circulando entre os átomos. Só que, se eu voltar aqui, eu vejo que a eletronegatividade do cloro vale 3 e a do hidrogênio vale 2,1. Ou seja, o cloro ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, certo? O que isso significa? Que, bem, o cloro ele puxa, ele atrai o elétron com mais força que o hidrogênio. E na hora que eles vão compartilhar os elétrons, pessoal, isso faz diferença porque os elétrons vão ficar circulando entre os dois átomos, só que eles vão ficar mais tempo próximo ao átomo de cloro. Porque ele é mais eletronegativo, ele puxa, ele atrai os elétrons com mais força. Tá? Então, esse compartilhamento entre o hidrogênio e o cloro, ele não é um compartilhamento de igual para igual. Tá? Os elétrons circulam entre os dois átomos, só que eles passam a maior parte do tempo próximo ao cloro do que ao hidrogênio. Certo? Uma maneira gráfica de representar isso aqui é isso que vocês estão vendo aqui. Ó. De roxinho, pessoal, vocês teriam o núcleo do átomo, e de verde é como se fosse a nuvem formada pelos elétrons que estão circulando ali. Tá? E vocês percebem, pessoal, que a nuvem formada ao redor do átomo de cloro, que está à direita, é maior do que o átomo de hidrogênio, justamente porque o átomo de cloro ele puxa mais os elétrons para si. E qual que é a consequência disso, galera? O cloro ele não chegou a ganhar um elétron, mas é quase como se ele tivesse ganho um elétron. Os átomos que ganham elétron, eles ficam com carga negativa. Então, eu falo, pessoal, que o cloro ele adquire uma carga parcialmente negativa. Isso aqui que eu fiz, ó, aparece o número 6 ao contrário, é a letra grega delta minúsculo. Da matemática, vocês com certeza já estudaram o delta maiúsculo, o triângulozinho, né? E o que a gente está fazendo aqui é o delta minúsculo. E o que esse delta minúsculo significa, pessoal? Que é uma carga parcial, tá? Então, como o cloro ele não chegou a ganhar o elétron de vez, mas é quase como se ele tivesse ganho o elétron, o cloro ele fica parcialmente negativo. E o hidrogênio, ele não chega a perder o elétron, mas é quase como se tivesse perdido, ele fica parcialmente positivo. E nesse caso, então, aqui, pessoal, a gente fala que nós temos uma ligação covalente polar. Que é o que tá escrito aqui no slide anterior, tá? Ó, eu disse para vocês que o átomo mais eletronegativo irá atrair o elétron com mais força, gerando um desequilíbrio de carga na estrutura. Nesse caso aqui,
nós temos uma estrutura polar, beleza? Agora, e se nós formos para o outro caso, para o caso da molécula de hidrogênio, H2, que são dois átomos de hidrogênio, um ligado ao outro. Bem, os dois querem ganhar, eles vão compartilhar. E se eu perguntar para vocês qual desses dois átomos é mais eletronegativo? E a resposta é nenhum dos dois. A eletronegatividade dos dois átomos são iguais. Se a eletronegatividade é igual, pessoal, ninguém está puxando o elétron com mais força, tá? Isso significa que os dois elétrons aqui vai ser compartilhado de igual para igual entre os dois átomos de hidrogênio. Eles não vão ficar mais tempo nem com um, nem com o outro. E aí, pessoal, se eu fosse representar, ó, ficaria mais ou menos do jeito que está aqui, ó, que vocês notam que a nuvem eletrônica verde ela é igual tanto para o átomo da direita quanto para o átomo da esquerda. E qual é a consequência de você não ter uma diferença de eletronegatividade? Você não tem um lado positivo e você não tem um lado negativo. Então, essa ligação aqui, pessoal, a gente classifica ela como uma ligação covalente apolar. O que eu quero dizer com apolar? Apolar, esse prefixo A significa uma negação, é uma ligação covalente que não tem polo. Não tem polo positivo nem negativo. E aqui a gente fechou o principal conceito da aula de hoje. Beleza? Existem ligações covalentes polar, na qual um lado fica negativo e o outro positivo. E existem as ligações covalentes apolares, na qual você não tem nem positivo nem negativo. Ok? E pessoal, isso pode acontecer no caso do NaCl, que é o seguinte. Quando a gente estudou o NaCl, a gente sabe que o sódio ele tem um elétron na última camada, o cloro tem 7, só que no caso do NaCl, o sódio ele quer perder. Então ele vai lá e dá o seu elétron para o cloro. Como que a gente pode entender isso em termos de eletronegatividade, galera? A eletronegatividade do sódio é 0,9 e a do cloro é 3. Tá? Numericamente, isso é uma diferença muito grande de eletronegatividade. Ou seja, o cloro ele atrai o elétron com tanta força comparado ao sódio que ele ganha de vez o elétron para ele. Né? E aí, como ele ganha de vez o elétron para ele, o sódio perdeu de tudo, ele ficou positivo, não é nem parcialmente, é totalmente positivo, e o cloro ficou totalmente negativo. Esse é um conceito que a gente estudou lá atrás, conhecido como ligação iônica. Em termos de nuvem, pessoal, olha só, um átomo ele ganhou completamente o elétron do outro. Né? Então, eles não estão compartilhando, tá vendo que as nuvens elas não se encostam. Tá? E um átomo, ele ficou, como ele ganhou o elétron, ele ficou com uma nuvem eletrônica maior do que a do outro. Então, ó, aqui nós temos os três conceitos de ligações, tá? A covalente polar, a apolar e a ligação iônica. E o que eu vou cobrar de vocês, pessoal? Para eu saber se a ligação vai ser iônica, se vai ser covalente polar ou covalente apolar, a gente vai ver qual é a diferença de eletronegatividade. Se a diferença, por exemplo, for muito grande, for maior do que 1,7, que é o que aconteceu, por exemplo, do sódio com cloro, né? 3 menos 0,9 dá 2,1. É um número maior do que 1,7. Ou seja, quando essa diferença é muito grande, um átomo ganha elétron do outro e nós temos uma ligação iônica, ok? Agora, quando essa diferença de eletronegatividade é 0, ou é 0,1, 0,2, é um valor muito pequenininho, tá? Nenhum átomo leva vantagem em relação ao outro, que é o que aconteceu quando a gente ligou hidrogênio com hidrogênio, né? Bem, a eletronegatividade do hidrogênio é 2,1, a do outro também. 2,1 menos 2,1 dá 0, certo? Então, a ligação ela era uma ligação covalente apolar, ela não tinha polos. E bem, se o valor for maior do que 0, mas não for grande o suficiente para chegar a 1,7, nós vamos ter o que a gente chama de ligação polar, que é o que aconteceu no caso do HCl. Qual que era a diferença? 3
menos 2,1 dá 0,9. A 0,9 não é um valor grande o suficiente para ser iônica, mas também não é zero. Então não é apolar, é uma ligação covalente polar, ok? E como que vocês vão saber isso? Como que vocês vão identificar isso numa questão? Lembrando que dificilmente vocês vão ter acesso a uma tabela como essa aqui com os valores de eletronegatividade. Então, mesmo que vocês não tenham essa tabelinha que vocês estão vendo aqui, tá? Dá para você tentar descobrir se a ligação é covalente polar ou apolar, tá? Por alguns macetes. Primeiro, uma a gente já inclusive estudou. A ligação iônica é se for metal com a metal, tá? Metal e ametal, a diferença de eletronegatividade é grande o suficiente para que nós tenhamos uma ligação iônica. E como que eu vou saber se é uma ligação covalente polar ou apolar? Tem um macetezinho que ele vai funcionar muitas vezes, tá? A ligação covalente apolar, ela normalmente ocorre quando nós temos dois átomos iguais. Porque se os dois átomos são iguais, a eletronegatividade é a mesma e o valor de diferença entre eles vai ser zero, ok? Agora, se eu tiver dois átomos diferentes, um vai ser mais eletronegativo que o outro e aí a ligação vai ser polar. Então é bem fácil diferenciar se nós temos uma ligação covalente polar ou apolar. Tá? Dois átomos iguais é apolar. Dois átomos diferentes, polar. Não tem muito segredo. Ok? E aqui, pessoal, eu tenho uma listinha que eu não vou pedir para vocês decorarem, mas tem alguns pontos nessa listinha que é importante. Essa lista, ela traz para a gente os elementos que costumam mais aparecer nas questões, né? Colocando em ordem de eletronegatividade. Então, por exemplo, o flúor ele é o mais eletronegativo de todos, o oxigênio é o segundo colocado, o nitrogênio é o terceiro, o cloro ele é o quarto, mas ele quase empata com o nitrogênio, né? O bromo é o quinto e assim por diante. Eu não vou pedir para vocês gravarem isso aqui, mas tem alguns elementos que eu peço que vocês saibam, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês saibam é os três mais, tá? Os três elementos mais eletronegativos é importante vocês gravarem, que é o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, o FON. Né? Pensa no FON, vocês lembram quais são os três mais eletronegativos, nessa ordem, F, O e N, tá? Outra coisa que eu quero que vocês gravem, entre os não metais, o menos eletronegativo, né, aquele que perde dos não metais mais comum, é o hidrogênio. Então, na maioria das vezes, quando nós estivermos falando de não metais, o hidrogênio vai perder. Tá? Existe um ou outro não metal menor que o hidrogênio, mas dificilmente aparece numa questão. E, obviamente, os metais são os elementos que querem perder, então, com certeza, eles são os menos eletronegativos. É isso que eu vou pedir para vocês gravarem, para que a gente possa responder uma questão como essa, por exemplo. Qual das ligações a seguir é a mais polar? Aí a gente começa aqui uma ligação entre o F e o O. Galera, se eu for comparar o flúor com o oxigênio, um deles é mais eletronegativo. Quem? Eu acabei de comentar com vocês que os mais eletronegativos é o FON, nessa ordem. O flúor é mais do que o O, que é mais que o N. Ou seja, como o flúor é mais eletronegativo que o O, ele puxa mais os elétrons para si, ele fica negativo, e o O fica positivo. Isso aqui é uma ligação covalente polar, ok? No caso, no item B, C com o O é o segundo elemento mais eletronegativo. O C eu não pedi para decorar. Mas com certeza o C ele vai estar lá no meio daquela lista. Tá? Se vocês quiserem consultar, ó, de fato ele está no meio da lista. Bem, como o O é o segundo mais forte e o C está no meio da lista, a gente sabe então que o O vai ficar negativo e o C vai ficar positivo. Também é uma ligação covalente polar. O C, O com H. O O é o segundo elemento mais eletronegativo, então ele fica negativo. O H, entre os ametais, ele é o mais fraquinho, né? Então ele fica positivo. Aqui também nós temos uma ligação covalente polar. Já no item D, O com O, né?
Essa ligação aqui, ela vai ser apolar, porque ninguém ganha de ninguém. Ok. Então, a gente sabe que a resposta não é a alternativa D, né? Porque ele perguntou para nós quem é o mais polar. E pode ser a A, a B ou a C. Quem vai ser o mais polar? Vai ser aquele que tiver a maior diferença. Pessoal, F e O, eu estou comparando o mais forte com o segundo mais forte. Tá? Então, vocês concordam que é uma diferença pequena de força? Né? A disputa entre o mais forte e o segundo mais forte não é uma grande diferença. C com O, eu estou pegando o segundo mais forte com o elemento lá no meio da lista. Então, ó, essa disputa do B com certeza é mais desigual que a do A. Então, por enquanto, eu sei que o B é mais polar que o A. E o C, pessoal? Eu estou pegando o segundo mais forte com o mais fraco entre os ametais. Então, todas as disputas aqui, a que era mais desigual, com certeza era da alternativa C. Né? E justamente por ser a mais desigual, ela tem uma diferença de eletronegatividade maior, consequentemente, das ligações, essa aqui é a ligação que é mais polar. Então, a resposta dessa questão era a alternativa C. Agora, quando a gente fala de moléculas, a situação ela pode complicar um pouquinho, tá? Não no caso das moléculas diatômicas. As moléculas formadas por dois átomos não tem muito segredo, tá? A polaridade da molécula é igual da ligação, como a gente estudou agora há pouco. Por exemplo, no caso da molécula de O2, nós temos o oxigênio, que tem 6 elétrons. Quem tem 6 elétrons faz duas ligações para ficar com 8. E se a gente for estudar a polaridade dessas ligações, como são dois átomos iguais, ninguém leva vantagem, essa é uma ligação apolar, consequentemente, nesse caso, nós temos uma molécula apolar. E no HCl, pessoal? O HCl, nós temos um átomo de hidrogênio, um de cloro, inclusive a gente já fez essa molécula aqui, né? Aí eles compartilham um elétron. O cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, logo o cloro fica negativo, o hidrogênio fica positivo. Uma maneira de eu representar isso aqui é o chamado vetor momento dipolo, que é uma setinha, tá? Indicando que os elétrons tendem a ir para o cloro. Então, é uma setinha do hidrogênio para o cloro. Muitas vezes a gente coloca um tracinho aqui, ó, tá? Para lembrar, pessoal, que o hidrogênio ele fica com carga positiva, ó, tá vendo que com esse tracinho aqui fica parecendo um sinal de positivo? Tá? O hidrogênio fica positivo, o cloro fica negativo, consequentemente, essa é uma molécula polar. Nenhuma novidade até aqui, né? Quando você tem dois átomos só na estrutura, a polaridade da molécula, da estrutura como um todo, é igual à da ligação. Entretanto, se eu tiver uma molécula com 3 ou mais átomos, aí a situação complica um pouco. Que é o que acontece, por exemplo, no caso do CO2. Vamos desenhar o CO2 aqui, ó. Os oxigênios com 6 elétrons e o carbono com 4. Os oxigênios fazem duas ligações. O carbono faz 4 ligações e fechou aqui. Essa é a estrutura do CO2. Se eu for avaliar as ligações, galera, como a gente recém viu, a ligação C com o O é mais eletronegativo que o C. Ou seja, o O ele puxa mais os elétrons para si. Ó. Eu criei um vetor momento dipolo por conta dessas ligações aqui C com O. Entretanto, nós temos outra ligação C com O aqui, ó, tá? Então, a gente vai criar aqui, pessoal, outro vetor momento dipolo. E o que vai acontecer aqui? Essa molécula, como a gente estudou na aula passada, ela tem geometria linear, certo? E nós vamos ter um oxigênio puxando os elétrons para o lado esquerdo, um outro oxigênio puxando para o lado direito, os dois oxigênios puxando os elétrons com a mesma força. E no fim das contas, a força que um oxigênio puxa para a direita anula a força que o outro puxa na esquerda. É como se fosse um cabo de guerra, né? Na qual você tem
um grupo puxando a corda para o lado direito, outro grupo puxando para o esquerdo. Se esses dois grupos puxarem com a mesma força, a corda fica parada, as pessoas ficam paradas e não acontece nada, né? Nesse caso aqui, pessoal, um puxa para a direita, outro puxa para a esquerda. Nesse caso, então, aqui as forças elas vão se anular e nós vamos ter uma molécula apolar, ou seja, ela não tem polos. Se a gente for estudar o caso da água, pessoal, nós temos o hidrogênio com elétron, o oxigênio com 6. E eu estou desenhando meio tortinho aqui, pessoal, porque a gente viu na aula passada que a geometria da molécula de água, ela é uma geometria angular. E isso vai fazer diferença porque quando a gente vai estudar a ligação H com o O ele é mais eletronegativo que o H. Então, nós criamos um vetor apontando para o O, beleza? E isso vai acontecer nas duas ligações. Só que devido a essa geometria, tá? Esses dois vetores, do jeito que está aqui, eles não estão se anulando. Pelo contrário, tá? A gente está fazendo o que nessa situação? A gente está fazendo que a parte de cima da molécula, onde está o oxigênio, seja negativo, até porque os dois vetores apontam para o oxigênio, e a parte de baixo, que é onde estão os hidrogênios, fica positivo. E aí, o que vai acontecer no fim das contas, pessoal? A molécula de água, ela vai ser uma molécula polar. Porque ela tem o polo negativo em cima, onde está o oxigênio, e o polo positivo embaixo. Conclusão: a polaridade da molécula depende da geometria molecular. Ok? E aí você fala, caramba, o negócio está ficando complicado, não tá? E, de fato, existem algumas estruturas que, se a gente for estudar se é polar ou apolar usando a geometria, a situação vai ficar bem difícil. Então, pessoal, para facilitar a vida de vocês, eu montei um esqueminha. Esse esqueminha, ele permite vocês determinarem, tá, para moléculas com 3 ou mais átomos, se ela é polar ou não, sem precisar ficar estudando a geometria do composto. Você vai precisar desenhar a estrutura, mas você não vai precisar ficar lembrando qual que é a geometria. E como que é um esqueminha? Depois de você ter desenhado a estrutura, você vai fazer uma pergunta. Você vai perguntar, sobrou elétrons livres no átomo central? Se você observar que sim, a sua molécula é polar, acabou o exercício. Tá? Agora, se não sobrou elétrons livres sem fazer ligação no átomo central, você vai ter que fazer outra pergunta. Você vai observar, todos os átomos ligados ao central são iguais? Se a resposta for sim, a molécula é apolar. Se a resposta for não, ela é polar. Confuso? Vamos fazer. Pessoal, o CH4. Vamos desenhar a estrutura do CH4 aqui. Esse é o CH4, beleza? Tendo desenhado a estrutura, a gente volta aqui e pergunta, sobra elétrons livres no átomo central? Sobrou algum elétron que não está fazendo ligação? E aí eu olho o átomo central, que é o carbono. Todos os elétrons ao redor do carbono estão fazendo ligação, estão? Tá? Então, não sobrou elétrons livres, estão todos ocupados com ligação. A resposta é não. E aí, todos os átomos ligados ao central são iguais? Pessoal, ligado ao central, ligado ao carbono, nós temos hidrogênio, 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 hidrogênio. Todos os átomos iguais. Então, a resposta para a segunda pergunta é sim. Logo, essa molécula aqui, ela é uma molécula apolar. Ok? Por conta desse nosso esqueminha aqui, ó. Tá? A primeira pergunta a gente respondeu não, a segunda pergunta a gente respondeu sim. E se eu pegar uma outra molécula, o CH3F, vamos desenhar ela? Pessoal, essa molécula CH3F, ela é bastante semelhante ao CH4, mas basicamente eu troquei um hidrogênio por um flúor, que é um elemento que também faz uma ligação, né? Tá? Então ela é bem semelhante. E aí vamos voltar aqui nosso esqueminha para determinar. Sobra elétrons livres no átomo central?
O átomo central é o carbono e todos os elétrons do carbono estão ocupados. Tá? Até sobra elétrons livres no flúor, mas ele não é o central, então não me interessa. Tá? Então a resposta é não. No átomo central, não. Próxima pergunta. Todos os átomos ligados ao central são iguais? Quem que está ligado ao carbono? F, H, H e H. Mas não é tudo igual. Tem um átomo diferente, não tem? Então, pessoal, a resposta da segunda pergunta é não. Como a resposta da segunda pergunta é não, nós temos uma molécula polar. Tá vendo? Ó, não é difícil. Se você souber fazer esse esqueminha, você consegue responder a polaridade da molécula. NH3, vamos desenhar o NH3. Fechou a estrutura do NH3, vamos para a pergunta. Sobra elétrons livres no átomo central? Sobrou, não sobrou? Tá? O átomo central é o nitrogênio e aqui ó, nós temos um par de elétrons livres. Bem, se a gente responde sim para a primeira pergunta, acabou. Tá? Acabou porque a molécula ela vai ser polar. Ó, sobrou elétrons livres no átomo central, é moleza. Polar, acabou a questão. E para a gente finalizar, vamos fazer o HCN. Então está aqui a estrutura do HCN. Primeira pergunta. Sobra elétrons livres no átomo central, que é o carbono? Não. Sobra no N, mas o N não é o central. Sobra no C, não sobra. Então a resposta da primeira pergunta é não. Todos os átomos ligados ao central são iguais? Então, ligado ao carbono, nós temos um H e um N. Dois átomos diferentes, não é? Então, como são dois átomos diferentes, a resposta é não. Logo, a nossa molécula ela é polar. Ok? E esse esqueminha, pessoal, ele funciona muito bem, tá? Por exemplo, se nós voltarmos aqui, ó, por que o CO2 ele era polar? Notem, ó, não sobrou elétrons livres no central, estão todos ocupados. E todos os átomos ligados ao central, O e O, são iguais. Né? Então, quando não sobra e todos os átomos são iguais, a molécula ela é apolar, que foi o que a gente tinha concluído. E por que a água é polar? Bem, a água é polar porque sobrou elétrons livres no átomo central, não sobrou? Então, quando sobra elétrons livres no átomo central, polar, fechou. E para a gente encerrar, pessoal, existem algumas moléculas, algumas estruturas que não têm exatamente um átomo central. Nesse caso, a situação ela complica um pouquinho, que é o caso, por exemplo, do C2H6, cuja estrutura eu vou desenhar aqui para vocês. Ó. Então está aqui a estrutura. Notem que todos os carbonos estão fazendo 4 ligações, o hidrogênio está fazendo uma só, ok? Isso aqui vai ser polar ou apolar? Apesar disso aqui não ter um átomo central, se vocês observarem bem, essa estrutura aqui, ó, envolvendo os dois carbonos aqui, é quase que uma estrutura central, né, que está no meio da molécula. E olha só, nós temos uma estrutura central com dois átomos iguais, né? Não sobrou nenhum elétron livre nessa estrutura central, e todos os átomos ligados a essa parte verde é igual, ó, H, 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 tudo H. Né? Então, não sobrou elétrons livres e todos os átomos eles são iguais, apesar de ser um pouquinho mais difícil de classificar, essa molécula aqui ela é apolar. Já no caso aqui de baixo, vamos desenhar a estrutura. O que acontece aqui, pessoal? Esse caso aqui, ó, nós temos praticamente dois átomos centrais, que seria o carbono e o oxigênio. Já começa que são dois átomos que estão ali no meio, que são diferentes. Tá? Se eu olhar, por exemplo, o carbono, beleza? Não sobra elétrons livres, mas eu tenho nem todos os átomos ligados são iguais, né? H, H, H e O. Então, se eu estudasse esse carbono, eu cairia numa estrutura polar. Se eu olhar para o oxigênio, eu também caio numa estrutura polar, por quê? Porque sobra pares de elétrons livres, né? Então, tanto olhando para o carbono quanto olhando para o oxigênio, eu tenho uma estrutura
polar, tá? Os dois átomos, entre aspas, centrais aqui, eles são polares. Então, existem algumas moléculas que é um pouquinho mais difícil de fazer pelo esquema. Mas eu estou mostrando que assim, a gente pode adaptar para essas moléculas. Entretanto, para vocês, tá, nas atividades e na prova, dificilmente eu vou cobrar uma molécula com estrutura complicada que nem essa aqui. A gente vai trabalhar com moléculas mais parecidas como essa, beleza? E uma pergunta que eu acho que é interessante responder é por que eu coloquei essa imagem na capa? Isso aqui é uma experiência interessante que você consegue observar essa questão de polaridade da molécula. Você liga uma torneira deixando só um fiozinho bem fininho de água escorrer e você pega um material que esteja eletrizado com carga elétrica. Pode ser uma régua que você passa no cabelo. Não sei se vocês já viram lá no nono ano, né? Quando você atrita, por exemplo, um objeto no cabelo, ele adquire uma carga elétrica. E aí, quando você aproxima esse objeto eletrizado, o fiozinho de água ele sofre um desvio. Por que esse fiozinho de água sofre um desvio? A gente viu, pessoal, que a molécula de água ela é polar, né? Com o oxigênio aqui de vermelho sendo negativo e o hidrogênio sendo positivo. Então, nesse exemplo aqui, ó, nós estamos aproximando do fiozinho de água um objeto de carga negativa. O que esse objeto de carga negativa vai fazer? Ele vai atrair, pessoal, a parte positiva das moléculas de água, ou seja, vai atrair os hidrogênios. E olha só, as moléculas de água elas começam a cair meio desorganizadas, cada um virado para um lado. Só que quando começa a chegar perto da carga negativa, todos os hidrogênios eles vão para perto da sua régua, do seu objeto aqui que esteja carregado. Né? Então ele vai puxar os hidrogênios e as moléculas vão ficar todas organizadas. Ó. Os hidrogênios para o lado esquerdo e os oxigênios que são negativos para o lado direito. Né? Então vai surgir uma força de atração que vai fazer esse fiozinho se aproximar do meu material eletrizado, e isso só acontece porque a água é uma molécula polar. Tá? Se ao invés de água eu escorresse um líquido apolar, por mais que eu aproximasse um objeto carregado, não ia acontecer nada. Porque como o líquido é apolar, ele não possui polos, nenhum polo vai ser atraído pela carga negativa. Beleza? Então, fechamos a aula de hoje, galera. Até mais, pessoal!